Ou seja, a venda era mais mudança, cara ainda. vendia mais caro, com menos margem, e aí quando não vendia, a culpa não era dele. A culpa era do mercado que não tá bom. É, gente. Pensando, o vendedor, não vou chamar de vendedor raiz, vou chamar de vendedor antiquado. Isso. Que eu fui convidado para dar uma palestra em uma empresa que fabrica roupas, numa fábrica de roupas. E lá eu fui chamado para explicar um pouco de mercado, novas tecnologias, né, do que estava mudando para eles no cenário que eles atuam. E aí eu ouvi de um vendedor o seguinte, um representante comercial o seguinte, é um senhor, e aí ele falou assim, pô, eu vendo desde 1988, e eu vendo assim, e continuo assim, e eu vendo bem assim. Não tinha nem internet naquela época. Não tinha internet, o Malemar tinha telefone, que era caro demais, né? Então era uma outra realidade. Resumo, ele não vem tendo bons resultados e a culpa é do mercado. Na visão dele, a culpa é do mercado. Ele está esperando o mercado mudar. Exatamente, na visão dele, a culpa é do mercado. Ele basicamente tira pedido, porque ele não tem uma argumentação, não tem, porque ele está acostumado a vir de uma época em que a venda era o seguinte, a pessoa olhava e falava assim, preciso disso, então só passa aqui a fatura, depois a ordem de serviço, ele quase que sofre uma venda. Né? Quase que sofre, não fez, ele sofreu uma venda. O cliente que fez todo o processo, toda a tratativa e comprou dele. Caso contrário, ele não teria vendido. Nossa. E aí, nesse mesmo cenário, eu tinha um vendedor novo que eu presenciei, completamente diferente, engajado com redes sociais, engajado de fazer todo o mapeamento da região dele, já pensando assim, poxa, se eu vou visitar aquela cidade como representante comercial, então eles visitam regiões, né? Então é um trabalho bem porta a porta mesmo que eles fazem, só que ele estava fazendo de diferente dessa pessoa que já era o tradicional, né? Ele fazia antes todo um agendamento, ele marcava os clientes nas redes sociais, falando, olha o que eu vou levar para você, ele nem levava mais o catálogo físico, enquanto o outro ainda pedia, preciso do catálogo impresso. Ou seja, a venda era mais cara ainda. Vendia mais caro, com menos margem, e aí quando não vendia, a culpa não era dele. A culpa era do mercado que não tá bom. É, gente, isso sabe? E aí a gente vê que, assim, enquanto você pega uma nova geração que tá vindo, que já nasceu na internet, que já entende que o cliente, ele gosta do prático, entende isso, a negociação flui muito melhor. Ela acontece com uma naturalidade que ele comenta assim, o Gustavo, que é esse rapaz novo, ele comentando assim, poxa, mas a minha venda ela é suave. A venda ela flui, ela acontece, porque não é à toa. Não é à toa. E agora ele está estudando técnicas de venda, estava estudando esse pincel, em uma conversa que eu tive com ele depois disso, ele falou, pô, Maurício, eu descobri que tem nome, o que eu fazia, eu descobri que aquilo ali, né, que é tudo uma técnica. Resultado, está vendendo muito mais do que aquele que é tradicional, do que aquele que vem vendo assim desde 88, sabe? Então, a gente vê isso na prática, é chocante.